E aí, amores e amoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal Biologia em Ação. Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar sobre relações ecológicas. Galera, para quem está se preparando aí para o vestibular, é um assunto muito importante, muito importante. Se a gente pegar como base o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, já é uma prova que gosta muito do tema ecologia e na parte de relações ecológicas também. Olha, sinceramente, não são questões muito difíceis, são questões que requerem um pouco de interpretação. Por quê? Porque você só vai conseguir entender que tipo de relação que está se estabelecendo a partir de um texto, a partir de uma leitura. A ideia aqui é prestar muita atenção no texto. Por quê? Para você conseguir perceber quem está sendo prejudicado, quem está sendo beneficiado, se de repente não está havendo prejuízo para uma das partes, e tudo isso vai influenciar na resolução, beleza? Relações ecológicas, de novo, é um tema que requer bastante atenção nos teus estudos, beleza? Então vamos ao nosso ritual padrão, pega o teu caderninho, vamos fazer nossos resumos, nossos mapas mentais para que a gente possa conectar o máximo de assuntos possíveis. Tranquilinho? Não esquece de dar o teu like, deixa aí o teu joinha pra gente, curte o canal, compartilha com teus amigos e se você não gostou, compartilha com teus inimigos. O importante é você passar na tua prova, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então, galera, antes de a gente começar a falar de relações ecológicas propriamente dito, vamos primeiro definir duas coisas muito importantes sobre a ecologia. A ecologia ela pode ser dividida em duas partes: a ecobiose e a alelobiose. E a definição é bem simples. A ecobiose é a relação dos seres vivos com o ambiente, beleza? E na alelobiose é a relação dos seres vivos entre si. Então, galera, a alelobiose são de fato as relações ecológicas, beleza? Então, galera, antes de a gente começar, a gente precisa entender dois pontos. Quais são os tipos de relação que tem? Nós temos as relações harmônicas. E galera, tem que ficar muito claro uma coisa sobre as relações harmônicas. Não pode haver prejuízo em hipótese alguma. Por isso que a gente pode definir que uma relação harmônica ela vai ser positiva ou, no máximo, positiva neutra. O que isso quer dizer neutra? Quer dizer que uma das partes não está sofrendo nenhum tipo de prejuízo, beleza? Então, para ela, aquela relação é indiferente, por isso o neutro, tranquilo? Já numa relação desarmônica, tem que ficar caracterizado o prejuízo, ou seja, uma das partes vai sofrer dano. Por isso é uma relação obrigatoriamente negativa para uma das partes. De novo, ponto muito importante: para uma das partes numa relação harmônica, pode ser neutro. Para uma das partes numa relação desarmônica, tem que ser negativo. Belezinha? Isso não pode passar batido na hora da interpretação da questão. Beleza? Outro detalhe importante é o seguinte: as relações elas podem ser intraespecífica. Olha o detalhe aqui no intra para dentro. Então, galera, numa relação intraespecífica é uma relação que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Beleza? Numa relação interespecífica, são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Tranquilinho? Eu, particularmente, professor Tiago, eu gosto de fazer o seguinte: nós vamos analisar todas as relações harmônicas e depois iremos analisar as relações desarmônicas. Por que eu estou dizendo isso, galera? Porque eu não vou separar quais são as relações harmônicas intraespecíficas e nem vou separar das interespecíficas. Nós vamos ver todas as relações harmônicas num pacotão só, beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, continuando. Das relações harmônicas, uma que gera muita confusão é entre a colônia e sociedade. Então, olha só, colônia, vamos pegar aqui a definição clássica. Colônia a gente pode definir como indivíduos de uma mesma espécie. Então, olha só, primeiro ponto importante. Se eles são de uma mesma espécie, então é uma relação intraespecífica. É isso que eu quero trabalhar com vocês. Não é a gente decorar, galera. Eu não quero que nós decoremos nada. Nós vamos, durante a análise, criar as conexões.
Se é uma relação entre indivíduos de uma mesma espécie, então ela é uma relação intraespecífica. Em nível anatômico e fisiológico. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que a união desses seres ela vai se dar na forma física, mas também no próprio funcionamento do organismo, ok? E aí a gente pode ter de duas formas: isomórfica, morfo, de morfologia, de morfológico, ou seja, de físico. Isomórfica, não há diferença entre os indivíduos da colônia, nem em divisão de trabalho. Isso é bastante importante, por isso o destaque. Um exemplo clássico disso aí, galera, são os próprios corais que a gente vê aí nas praias, nos oceanos. E o detalhe aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, a gente tem um coralzinho de poríferos. Observa que são todos iguaizinhos, porque é uma colônia isomórfica. Um outro também exemplo bem fácil de a gente visualizar é nas colônias de bactérias. Se a gente pegar, por exemplo, lá os streptococcus, ou seja, são cocos, são as bactérias esféricas em forma de tira, elas também não têm diferença física, não têm diferença morfológica. Ou seja, é uma colônia isomórfica, beleza? Se nós pegarmos aqui a heteromórfica, também aqui, ó, não decora, não quero decoreba, aluno meu não decora, entende? Aqui, ó, na hetero, diferente. Na heteromórfica, nós vamos ter indivíduos que apresentam diferenças físicas e, principalmente, galera, divisão de trabalho. Ah, Tiagão, então quer dizer que na heteromórfica cada parte dessa colônia vai fazer uma coisa diferente? Sim, galera. E se nós pegarmos aqui nas caravelas, que são colônias de quinidários, colônias de águas-vivas, aqui fica bem claro isso. Por quê? Porque tem águas-vivas que vão se encher de ar para ajudar na flutuação, tem água-viva ali que vai estar responsável só pela captura do alimento. Então, olha só, eu tenho uma conexão física, ó, eu tenho uma conexão física, anatômica, e eu tenho uma conexão fisiológica. Essa diferença fica bem clara aqui nas colônias heteromórficas, beleza? E aí é que está o problema quando a gente compara com uma sociedade. Então, olha só o detalhe na diferença para uma sociedade. Sociedades são associações harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, olha aqui, ó, de novo, ó, mesma espécie. Então, uma relação de uma mesma espécie, organizados de modo cooperativo. Mas olha aqui, galera, olha onde está o pulo do gato para você não errar no exercício. Não ligados anatomicamente. Ah, Tiagão, como que eu vou diferenciar uma colônia heteromórfica de uma sociedade? Tá aqui tua resposta. Ó, não há conexão anatômica. Os seres são individualizados. E é esse o segredo, é aí que está o detalhe na hora que você vai resolver uma questão. Da mesma forma, eu posso ter sociedades isomórficas e sociedades heteromórficas. Numa sociedade isomórfica, os indivíduos nascem iguais, beleza? Sem predefinição morfológica para o trabalho, ou seja, as tarefas, as atividades, as funções não estão associados à sua estrutura física. Exemplo clássico, os lobos. Ser humano podemos também caracterizar como uma sociedade isomórfica, beleza? Já numa sociedade heteromórfica, o grande detalhe é o seguinte: a sua estrutura anatômica determina a sua função. Um exemplo clássico aqui é num formigueiro. Eu sei que a imagem está aqui um pouco pequenininha, mas isso aqui é mesmo só para a gente ilustrar. A gente pode pegar os formigueiros, a gente pode pegar as colmeias de abelhas, nós podemos pegar os cupinzeiros. Por quê? Porque ali a gente tem já, nesses três que eu citei, uma coisa comum, que é uma rainha. E essa rainha, ela não é só rainha porque alguém disse para ela: ah, você é minha rainha. Não, a anatomia dela é diferente, ela é a única capaz de se reproduzir. Então, observa, eu tenho aqui uma condição anatômica determinando a sua função. No caso das formigas mesmo, nós temos as operárias, temos aquelas que cuidam lá do formigueiro e todas elas têm diferenças físicas. Galera, lembra, anatômica, ó, é físico.
Característica anatômica é uma característica física, ok? Características morfológicas, características físicas. Belezinha, galera? Ficou claro a diferença entre colônia e sociedade? Muito cuidado na hora da leitura da questão. É ali que está o detalhe, ok? Ó, detalhezinho aqui mais uma vez. Para a gente diferenciar uma colônia heteromórfica de uma sociedade, é só você prestar atenção aqui, ó. Na sociedade não há ligação anatômica, não há ligação, olha para cá, física. Ok? Joinha? Então, vamos seguir. Mais duas relações que causam problema na hora da interpretação das questões. Olha só, protocooperação e mutualismo. Protocooperação, galera, pode aparecer também apenas como cooperação, ok? Então, olha só, protocooperação. Embora os participantes se beneficiem, eles podem viver de modo independente, ó, independente, sem a necessidade de se unir. Detalhe importante, a protocooperação é uma relação positiva e é uma relação intere. Por que intere, Tiagão? Porque são entre indivíduos de espécies diferentes. Olha aqui, ó, o crocodilo e o pássaro palito aqui, ó, catando os restinhos de comida no dente. São espécies diferentes. E aqui nós temos a anêmona e o ermitão, são espécies diferentes. Agora, você quer um exemplo clássico de todo o livro de biologia sobre protocooperação? O boi e o anu. O anu é um pássaro, fica ali nas costas do boi, e esse pássaro está ali para comer os carrapatos. Qual é a vantagem para o boi do anu ali em cima? Lembre-se, tem que ser uma relação positiva. A vantagem para o boi é a retirada dos parasitas. Qual é a vantagem para o anu? Uma fonte fácil de alimento. Agora, na roça, eu sou da roça, bem da roça mesmo, sou do interior de Minas. É muito comum quando você vê isso é comum nos pastos lá. Aí a criança atormentada vai lá e joga uma pedra no pássaro. Ah, o Tiago está falando para jogar uma pedra nos pássaros. Não estou falando, criatura, eu estou te contando o que acontece na roça. Taca a pedra no pássaro. Beleza. O que vai acontecer com o boi? Ele vai ficar quietinho lá, o outro pássaro vai chegar até lá e vai continuar comendo os carrapatinhos. O que vai acontecer com aquele pássaro que a criança atormentada espantou? O pássaro vai caçar um outro boi e vai continuar comendo seu carrapatinho. Por que eu estou te falando isso, criatura? Para você não esquecer que, de modo independente, sem a necessidade de se unir. Ou seja, eu posso separar. Eu gosto, galera, de fazer exatamente esse detalhe. Na protocooperação, eu boto assim, ó. Pode haver separação. Esse é o grande detalhe. Na protocooperação, eu posso separar os indivíduos, ó. Separação. Olha o detalhe do mutualismo. Também é uma relação positiva, também é uma relação íntere. Por que ela é íntere? Porque ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Porém, o grande detalhe no mutualismo está aqui, galera. Ó, a separação dos indivíduos impossibilita a sobrevivência de ambos. Ou seja, não pode separar. Não pode separar. Esse é o grande detalhe entre o mutualismo e a protocooperação. No mutualismo, se eu separo as espécies, ambos estão fadados à morte. Exemplo clássico. Tá aqui, ó, o meu cupim com o protozoário do seu intestino. Você sabe que o cupim come a madeira, mas ele não consegue fazer a digestão. Se a gente pegar aqui, ó, nas raízes das plantas de algumas leguminosas, você tem bactérias ali que são capazes de absorver o nitrogênio. Se a gente pegar no intestino do boi, por exemplo, no estômago do boi, você tem ali protozoários e bactérias que fazem a digestão da celulose. Se eu desvinculo esses dois seres, nenhum dos dois consegue sobreviver. Esse é o ponto fundamental entre o mutualismo e a protocooperação.
Mais uma vez, na protocooperação eu posso separar. No mutualismo, eu não posso separar. Beleza? Muita atenção nessas duas relações ecológicas. Elas costumam aparecer muito em prova e pega o aluno nesses pequenos detalhes, ok? Dá um print aí, anota isso aí nos teus resumos e vamos continuar. Comensalismo, galera, é uma relação bem tranquila. Ela é caracterizada por ser uma relação positiva neutra, ou seja, para um dos seres não faz a menor diferença. Ela também é uma relação interespecífica, ou seja, ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, beleza? Aqui também temos uma série de exemplos clássicos. Um dos exemplos clássicos que nós temos aqui no comensalismo, galera, é entre o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixinho que vem aqui nadando só pegando os restinhos de comida que o tubarão libera com as suas bocadinhas levemente ferozes. Para o tubarão, galera, que vantagem tem a rêmora aqui? Nenhuma. Por isso que para o tubarão é uma relação neutra, para a rêmora é uma relação positiva. Característica clássica do comensalismo, beleza? Agora, muita atenção, galera, nisso daqui, ó. Forésia. A forésia é um tipo de comensalismo, é uma situação específica aonde uma espécie usa a outra de transporte. De novo, a forésia é uma relação específica do comensalismo, aonde uma espécie vai usar a outra de transporte. Situação clássica e fácil de a gente visualizar, polinização. Quando a abelhinha vai lá na flor catar o néctar, ela leva junto com ela o pólen, que a gente sabe que é uma estrutura reprodutiva masculina da planta. Então, nesse caso, a abelha está servindo como um transportador. Por isso, caracteriza a forésia, beleza? Forésia é uma situação específica do comensalismo. Para a abelha, é neutra essa situação. Para a abelha, é uma situação neutra, beleza? Para a flor, é uma situação fundamental para o seu mecanismo de dispersão, inclusive para aumento da sua variabilidade. Inquilinismo também é uma relação ecológica que aparece bastante em prova e o detalhe é o seguinte, no inquilinismo ocorre quando um animal usa o corpo do outro como abrigo. Exemplo, peixe-palhaço e anêmona, uma relação clássica. Quem nunca viu Nemo, Procurando Nemo? No caso, o peixe-palhaço, ele é imune ao veneno das anêmonas, por isso ele consegue se esconder lá dentro. Detalhe, é uma relação positiva neutra, ou seja, para a anêmona não faz a menor diferença. É uma relação interespecífica, porque está ocorrendo entre indivíduos de espécies diferentes. Agora vamos lá. Epizoísmo, quando um animal serve de suporte. Peixe-agulha e pepino do mar. O peixe-agulha se esconde na cloaca do pepino do mar. Epifitismo, quando um vegetal serve de suporte. Exemplo clássico, bromélias e orquídeas. As bromélias, elas ficam lá em cima das árvores só para facilitar a sua captura de luz solar. Para a bromélia, positivíssimo. Para a árvore, prejuízo nenhum. É uma relação harmônica. A bromélia não causa danos à árvore que ela está fazendo de escada. O epizoísmo e o epifitismo são tipos de inquilinismo, beleza? Epizoísmo ocorre com animais. Epifitismo ocorre com vegetais. Joinha? Então, galera, é isso. A gente vai terminar por aqui, até para não ficar um vídeo muito longo, a gente já abordou todas as relações harmônicas. Só um detalhe, não tem como ficar só na teoria. Por isso o tio colocou para vocês aí na descrição desse vídeo uma pequena bateria de exercícios, são apenas 7 questões. Você vai fazê-las direto pelo Google Forms e já vai receber seu resultado imediatamente. Não tem como ficar só na teoria. Gasta um tempinho, faça os exercícios. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar o teu like, compartilhar o vídeo para ajudar o canal. O canal está bem novinho. A gente está fazendo tudo de maneira bem simples, assim como tem que ser as coisas na vida. Bem simples, mas sem
abrir mão da profundidade da seriedade. Joinha? Deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.